me chamo Gustavo, uma excelente tarde de segunda-feira para todos. Nesse vídeo nós iremos falar de diabetes tipo 2. Sabe o que é isso? Fica aí até o final do vídeo para você entender, o conteúdo está muito bacana, tenho certeza que você vai gostar. Antes da gente começar a falar nele, vou pedir a você, ajuda o nosso canal a crescer. Nós estamos aí batalhando para conquistar os nossos primeiros 1000 inscritos, nós contamos com a sua ajuda para isso. Antes disso, clica aqui embaixo se você não for inscrito no canal, aperta o botãozinho escrito inscrever-se. Inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, para toda vez que eu postar um vídeo você ser notificado pelo YouTube. Deixa o seu like, vai nos ajudar bastante a crescer aqui e o YouTube distribui os nossos vídeos para mais pessoas. Comenta o que você está achando dos nossos conteúdos, se você gostaria que eu trouxesse algum conteúdo para você aqui. E se você tem diabetes, compartilha com a gente aqui também. Compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas, indique o nosso canal, a gente está batalhando aí para conquistar os nossos inscritos e você vai nos ajudar a crescer, tenho certeza. Vamos lá para o videozinho? Daqui a pouco volto com vocês. O que é diabetes tipo 2? Diferente do tipo 1, o problema não começa com o ataque das próprias células de defesa ao pâncreas, a fábrica de insulina. O tipo 2 começa com a resistência à insulina, o hormônio que ajuda a colocar a glicose, nutriente vindo dos alimentos para dentro das células. Em outras palavras, esse hormônio é produzido, mas não consegue atuar direito. Para compensar a situação, o pâncreas acelera a produção de insulina, mas isso tem um preço. Com o tempo, o órgão fica exausto e as células começam a falhar, até que um dia não dá conta mais da sobrecarga. E aí que o açúcar no sangue dispara e fica permanentemente alto. A longo prazo, a glicemia elevada pode causar sérios danos ao organismo. Entre as complicações destacam-se lesões e placas nos vasos sanguíneos, que comprometem a oxigenação dos órgãos e catapultam o risco de infartos e AVCs. Outras consequências são retinopatia, danos à retina, tecido no fundo do globo ocular que levam à cegueira. Falência renal, o diabetes, é uma das principais causas de indicação para hemodiálise no país. Neuropatia periférica, comprometimento dos nervos que influencia na sensibilidade. Amputações devido a feridas não perceptíveis na pele capazes de evoluir para gangrena, pé diabético. Para prevenir isso tudo, o controle da glicemia protagoniza o tratamento. A hipoglicemia, mesmo convivendo com uma doença que se caracteriza pelos níveis altos de glicose no sangue, o diabético precisa ficar atento também para outro fenômeno típico de sua condição, a hipoglicemia, uma queda brusca nessas taxas. Ela acontece em geral quando a doença não está sob controle e há desajuste na medicação, excesso de esforço físico, abuso de álcool, jejum prolongado ou alimentação desregrada. O quadro é marcado por tremores, suor frio e sensação de fraqueza, transpiração excessiva, palpitações, náuseas, alterações de fala, visão turva e até desmaios são sintomas do seu agravamento. Nessas horas, uma bala de goma, um sachê de mel, um suco de laranja ou mesmo um copo de água com 2 colheres de açúcar ajudam a restabelecer o equilíbrio no organismo. Se a situação está perdendo o controle, é prudente procurar um hospital ou orientação médica. Sinais e sintomas do diabetes. É fundamental dizer, estamos falando de uma enfermidade silenciosa, ou seja, na maioria dos casos, os sintomas abaixo aparecem somente quando ela já avançou demais. Daí porque é fundamental checar o nível de glicose no corpo de tempos em tempos. De qualquer jeito, fique atento a sede constante, boca seca, vontade de urinar a toda hora, perda de peso, formigamento em pernas e pés, feridas que demoram a cicatrizar, cansaço frequente. Relacionadas. Estudo mostra como a musculação pode controlar o diabetes, o que é fibrilação atrial, causas, sintomas e tratamento. Diabetes, 10 notícias que podem mudar o tratamento. Causas e fatores de risco. Excesso de peso, acúmulo de gordura abdominal, predisposição genética, idade acima de 45 anos, sedentarismo, apneia no sono, diagnóstico de pré-diabetes, pressão alta, mulheres que tiveram diabetes gestacional ou que deram à luz a bebês com mais de 4 quilos, síndrome do ovário policístico, dieta desregrada com abuso de gordura saturada, carne vermelha e produtos industrializados e carboidratos simples, pão, arroz, macarrão do tipo não integral. Como evitar? Parte da explicação para a falha no funcionamento do pâncreas está na genética.
mas o gatilho para o diabetes tipo 2 está fortemente associado ao estilo de vida. Maus hábitos alimentares e sedentarismo desencadeiam uma das principais causas da doença, a obesidade. Com o ganho do peso, favorece a resistência à insulina. Uma das principais medidas para evitar o problema é não permitir a subida do ponteiro na balança. E isso vale também para as crianças, que não estão livres da encrenca, embora o aparecimento de diabetes tipo 2, de sobretudo em pessoas acima de 45 anos. Manter-se no peso ideal, portanto, é prioridade para afastar a ameaça. Mais importante ainda, é ver diminuir a circunferência na cintura. Isso porque os médicos relacionam a gordura abdominal com a síndrome metabólica, um conjunto que envolve hipertensão, excesso de triglicerídeos, baixo nível de colesterol bom, além do abdômen saliente. Todos esses fatores são capazes de interferir com a ação da insulina. Ainda assim, cabe dizer que o sedentarismo é uma dieta desregrada, podem, por si sós, patrocinar e agravar o diabetes tipo 2. Relacionados, o que a gordura tem a ver com diabetes, o que é a gordura no fígado, conheça a estateose hepática e suas causas, remédios modernos para diabetes podem ser incluídos no SUS. Diagnóstico. Para confirmar o diagnóstico, tanto tipo 1 quanto tipo 2, o especialista pede alguns exames para medir a taxa de glicose no sangue. No teste de glicemia, o indivíduo costuma ficar em jejum de 8 horas, então tem o sangue coletado. Se o resultado der igual ou acima de 126 mg por decilitro, é diabetes, mas mesmo que seja considerado normal entre 70 e 99 mg dL, o certo é repetir o teste, porque alguns diabéticos não mostram alteração na glicemia de jejum, entre 100 e 125 mg dL. A pessoa possui encrenca conhecida como pré-diabetes, que já provoca malefícios. Para não deixar escapar nada, o médico também deveria lançar mão de teste oral de tolerância à glicose, também conhecido como curva glicêmica. Ele é feito igualmente depois de 8 horas, sem consumir nenhum alimento. Só que 2 horas antes da picada para a retirada da amostra de sangue, o paciente toma um copo de água com uma solução açucarada. Esse método é realizado em etapas, em geral a cada 30 minutos, sempre com a ingestão de glicose nos intervalos. Se a análise indicar o valor de 200 mg dL, a doença está comprovada. Há ainda a possibilidade de recorrer ao exame de hemoglobina glicada. Em resumo, esse outro teste sanguíneo determina a concentração média de açúcar no sangue dos últimos 90 dias. O tratamento. Tudo começa com a recomendação para o diabético manter estilo de vida saudável com exercícios físicos incluídos. Fumantes são estimulados a deixar o vício, que amplia o prejuízo às artérias. A bebida alcoólica deve ser moderada porque pode desregular as taxas de glicose e ocasionar episódios de hipoglicemia. A dieta é componente importante no controle da doença. A orientação geral é não abusar nas fontes de carboidrato e de gordura. Outra medida que deve ser seguida à risca é priorizar sempre que possível os alimentos integrais ricos em fibra, em detrimento daqueles com carboidratos simples, pão e massa branca, por exemplo. Eles ajudam a diminuir a velocidade com que a glicose é liberada para o sangue. Doces não estão completamente vetados, mas o controle do açúcar deve ser mais rígido. Ele não está proibido, porém, adoçantes são alternativas menos preocupantes. E atenção ao comprar alimentos diet. É preciso ter certeza que o nutriente retirado desses produtos foi mesmo o açúcar. O acompanhamento médico e os exames laboratoriais mostrarão se as escolhas certas na hora de se alimentar, a prática de exercício e o tratamento indicado pelo especialista estão conseguindo conter a doença ou se não há complicações à vista. Os medicamentos. Em geral, o médico receita remédios conhecidos como antibióticos orais. São diversas classes que atuam em várias frentes metabólicas para regular a glicemia. Muitas vezes o profissional faz uma associação entre as classes de fármacos para otimizar o efeito. A metformina, por exemplo, ajuda a vencer a resistência periférica à insulina. Outros medicamentos, por sua vez, estimulam direta ou indiretamente a produção do hormônio pelo pâncreas.
Nem pense em automedicação. Só o endocrinologista tem condição de avaliar qual tipo de remédio deve entrar para a rotina do diabético, levando em conta a idade e situação de saúde em geral. Os antibióticos orais costumam ser contraindicados, por exemplo, em casos de gravidez ou de doença renal. Por fim, uma vez decidido o tratamento, é preciso ficar atento para não se esquecer de tomar direitinho, nem parar a utilização por conta própria. Sem adesão adequada e eficácia ao tratamento, cai demais. Uso de insulina. Muitas vezes o diabetes tipo 2 evolui a ponto de ser preciso repor a insulina com injeções de hormônio sintético. Nesses casos, o endocrinologista montará o esquema de aplicação e orientará como guardar e transportar o medicamento, bem como cuidados na hora de aplicar. As consultas servirão para fazer o ajuste das doses e estabelecer a associação correta entre os tipos de insulina, de ação rápida, ultra rápida, intermediária e basal, de acordo com as refeições. A medicação da glicemia. Esse controle é feito por um aparelho chamado glicosímetro, ou, mais recentemente, com sensores instalados no braço da pessoa. No método mais antigo, você faz um furinho no dedo, põe uma gota de sangue numa fita e 5 segundos depois vê o resultado aparecer no visor. E esse número que orienta a quantidade de insulina a ser injetada ou quanto de carboidrato se pode comer em determinado momento. Com isso, evitam-se os temidos picos glicêmicos e também a hipoglicemia. A frequência de uso do aparelho depende do grau de estabilidade do diabetes, mas, em geral, a checagem acontece antes e depois das refeições ao dormir. Os limites ideais devem ser debatidos com o profissional de saúde. Acompanhamento. Para saber se o tratamento está funcionando, um exame é repetido a cada 3 meses. A hemoglobina glicada, que mostra a variação da glicose no sangue no período. Também é recomendável fazer todo ano um exame de fundo de olho para flagrar eventuais encrencas na retina. Vale ainda checar a cada 12 meses se os rins estão ok, com o exame de urina coletado ao longo de 24 horas, e saberem a quantas andam colesterol, triglicerídeos e pressão arterial. Já o autoexame dos pés tem de ser feito com frequência, como esses membros têm a sensibilidade diminuída, um arranhão pode virar uma grande e perigosa ferida. E aí, o que vocês acharam a respeito desse conteúdo falando a respeito de diabetes tipo 2? Conseguiu tirar suas dúvidas? Deu para entender? Se você tiver diabetes ou conhece alguém que tem diabetes, compartilhe com a gente aqui nos comentários. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, aperta o botãozinho que tem aqui embaixo escrito inscrever-se. Se inscreve no canal, acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo quando eu postar. Deixe seu like é muito importante para a gente, vai nos ajudar a crescer, fazer com que o YouTube distribua os nossos vídeos para mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos, indique o nosso canal para mais pessoas para virem aqui com amigos, colegas, conhecidos, colegas de trabalho, filhos, filhas, marido, primos, quem você puder indicar para nos ajudar a bater a nossa meta dos 1000 inscritos aqui e a crescer cada vez mais. Só assim a gente pode trazer conteúdo de qualidade para vocês, o YouTube distribuir os nossos vídeos para mais pessoas e a gente continuar crescendo na plataforma cada vez mais. Nós contamos com a sua ajuda para isso. Uma excelente tarde de segunda-feira para todos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço.